Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Aqui também está tudo bem. Vamos iniciar mais um programa da Rádio Web Cristo Consolador para uma proposta da vida que é o convite de Joana de Ângeles para hoje. Vamos fazer uma pequena rogativa ao Senhor, pedindo que nos abençoe essa rádio querida, a toda a sua direção e a todos que fazem parte desse trabalho de divulgação da nossa doutrina espírita, essa divulgação de amor. Que todos possam ser envolvidos nessa luz maravilhosa. Que assim seja. Bom, hoje, a nossa lição, Joana nos traz uma proposta da vida. Interessante esse título, porque ela fala proposta da vida, significando que a vida tem uma proposta para cada um de nós, é claro. Então, a vida tem uma proposta, porque nós, ao reencarnarmos, temos um próprio vida, não é? Temos uma proposta que nós trouxemos para colocar em prática aqui. Bom, quando ela diz dessa proposta, ela diz que a proposta essencial, tem uma proposta essencial da vida, que é a conquista, vejam bem, do Deus interno, que está aqui dentro de nós, que é aquele que é o nosso eu divino, podemos chamar de eu superior, de parte sábia. E então, esse ser, né, esse Deus interno, que está dentro do nosso íntimo, que vive aqui dentro de nós, está aguardando. Interessante que quando a gente lê essa frase de Joana, que a proposta essencial da vida é a conquista desse Deus interno, que já está em nós. Ele existe. Ele não é uma conquista de algo que não temos. Que isso fique muito bem esclarecido, porque cada frase que a gente vai estudando, a gente vai refletindo, não é? Então, quando a Joana fala, eu fiquei pensando sobre isso. A proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, que jaz no íntimo do ser, aguardando. Aí a gente pode pensar, aguardando o quê? Quem é ou o que é esse Deus interno que está dentro de nós, aguardando ser conquistado? Porque se a proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, e se ele aguarda, porque está aguardando algo. Então, a Joana, oi, Luzia, querida.
Então, a Joana fala que desde antigas eras, em face das revelações espirituais, o ser humano, né, todos nós aqui, tomamos conhecimento da sua realidade transpessoal. O que é essa transpessoalidade? É do ser humano na sua condição de espírito eterno, além dos aspectos que envolvem a matéria, essa é a realidade transpessoal, aquilo que transcende. Então, veja bem, então, desde antigas eras, em face das revelações espirituais, nós tomamos conhecimento da nossa realidade transpessoal. E vimos percebendo que a existência é um breve jornadear entre o berço e o túmulo. Então, do nosso nascimento até o nosso desencarne, ele é breve. Mesmo que alguém diga assim, mas quem vive 100 anos? Tem gente que agora está vivendo mais. Mas é um breve jornadear. Uma breve jornada. Porque para o espírito imortal, isso é um pingo na eternidade. Então, quando ela diz que quando nós percebemos essa existência breve entre o berço e o túmulo, originando-se na esfera imortal para retornar com as aquisições acumuladas. Então, ao mesmo tempo que isso é originário da esfera espiritual, imortal, da esfera imortal, para retornar com as aquisições acumuladas. Então, o que se espera entre o berço e o túmulo é alcançarmos, não é, através das nossas conquistas, do nosso conhecimento, acumular aquisições, de preferências positivas, aquilo que traz para nós o desenvolvimento espiritual, para voltarmos com essas aquisições. Ninguém quer chegar com a sua malinha vazia, sem nada aqui. Chega lá, abre, o que tem aí? Nada. Eu não tinha propósito, não tive uma meta, um objetivo. E não é verdade, porque cada um de nós traz na sua programação espiritual alguma coisa. Não somos tábula rasa. E o que ela diz também? Que o predomínio da nossa natureza animal sobre a essência espiritual nos manteve atados às paixões primitivas, características do processo evolutivo. Então, todos nós vimos evoluindo, né? Mesmo ainda atados a essas paixões primevas, essas paixões ainda ligadas à matéria, mas que fazem parte, são características do nosso processo evolutivo. Então, como nós vamos reencarnando sucessivamente na esteira do tempo, vimos transferindo de uma para outra etapa as realizações enobrecidas, enquanto nos permitindo as extravagâncias da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Mas como assim? Bom, se nós renascemos, não é? Sucessivamente, a gente transfere de uma para outra etapa as realizações enobrecidas. Sempre teremos alguma ação enobrecida, algo de bom que tenhamos, né, feito
mesmo ainda nos permitindo algumas extravagâncias de prepotência, de orgulho, de egoísmo, por causa da nossa evolução espiritual, que ainda não é o bem total. A gente não prevalece ainda em nós, aqui nesse planeta, o bem absoluto. Ainda estamos, muitas vezes, escorregando na casca da banana quando nós nos atropelamos com o egoísmo, com o orgulho, a prepotência. Por quê? Nos esquecendo da transitoriedade do nosso corpo carnal, desse vaso carnal, temos adiado esse momento decisivo para a nossa integração no objetivo primordial da existência. Quer dizer, daquilo que é essencial na nossa existência, que é uma palavra que a Joana fala, que ela vem repetindo isso toda a sua série psicológica. O autodescobrimento. E a consequência desse autoconhecimento é a perfeita identificação com o bem. É muito interessante, porque quando nós começamos a mergulhar, vamos dizer assim, dentro de nós mesmos, nas nossas reflexões internas, através do autoconhecimento, das nossas meditações, das nossas reflexões sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de viver e de fazer. Né? Então, vamos nos descobrindo, e à medida que vamos nos descobrindo, boa noite, Elimar, seja muito bem-vindo. Então, dentro de todo esse autodescobrimento, vamos nos identificando com o bem. Nós havíamos dito isso agora, que as nossas paixões, não é, o predomínio, está atado ainda ao egoísmo e a todos esses, como Joana fala, aos nossos vícios morais. Eu acho tão maravilhoso que a Joana nos propõe nesse trabalho do autoconhecimento. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo a nos perdoar. Porque o auto-amor vem depois. Por quê? Porque só conseguimos nos amar se nos perdoarmos. Ah, Kátia, mas está. A gente se perdoa com todos esses erros, essas paixões? Não é isso. Nós nos perdoamos, entendendo ainda as nossas fraquezas, essas nossas viciações mentais, e vamos aprendendo a superar. E a doutrina espírita, justamente, que a Joana nos traz através da sua psicologia profunda, é isso. Nos fazer entender o que é tudo isso. Como que eu posso gostar de mim? Nossa, eu pensei mal, eu fui orgulhosa naquele momento, eu me deixei levar pelo meu egoísmo, não repartindo, às vezes até um conhecimento. Mas se nós pensarmos sabiamente, quanto mais compartilharmos, quanto mais pessoas se envolverem no bem, o bem vai prevalecendo. É uma questão até matemática, do qual eu não sou muito bom, às vezes nada bom. Mas nisso a gente entende. Quanto mais espalharmos o bem, mais ele vai progredir, mais é ele quem irá dominar o nosso planeta. Então, o planeta vai caminhando para a sua fase de regeneração.
Então, é isso que é o autodescobrimento, faz como consequência essa perfeita identificação com o bem. E hoje mesmo, na atualidade em que estamos vivendo, claro, com as compreensões, com as exceções compreensíveis, como diz Joana, detém-se na ilusão dos prazeres. Quer dizer, essas exceções que ela fala é quando a gente se ilude ainda com os prazeres mundanos, desperdiçando as valiosas contribuições do conhecimento da verdade. Porque, ao mesmo tempo que a gente se distrai com isso, não é? Com essas ilusões prazerosas, nós vamos desperdiçando tempo e essas valiosas contribuições quando temos o conhecimento da verdade. Gente, parece fácil e simples. Sabe por que, que não é? De tanta gente estudar Joana, ler, estudar a vida, a doutrina, por que, que é difícil muitas vezes? Porque nós não nos amamos ainda o suficiente. Então, nós ficamos ainda meio lá, meio cá, uma dificuldade também, porque nosso passado, ninguém aqui tem passado angélico. O nosso passado está preso, né, lá no homem primitivo, no cérebro réptil. Então, as nossas tendências e inclinações ainda descambam para esse lado que nós precisamos e estamos aqui tentando nos libertar. Mesmo na atualidade, com nobres conquistas da ciência, da tecnologia, né? Nós ainda teimamos em permanecermos, muitas vezes, na ignorância. E eu hoje tenho observado, através do próprio trabalho, né, da profissão, que é muito medo. Medo de enfrentar, porque a dificuldade toda está no auto-perdão. Quando nos sentimos culpados. Eu estava até assistindo um filme com a minha filha e a gente estava conversando sobre isso do auto-perdão, que era um grupo lá de pesquisas escondido, tal, de uns médicos, mas o interessante é que dentro da experiência, cada um abriu o portal da mente. Esse é o grande perigo das regressões sem ser com um profissional muito abalizado. O próprio doutor Bezerra fala sobre isso. Mas não era nem de regressão, era de abrir o portal para uma experiência da vida após a morte. Como eles voltavam à vida, traziam com eles culpas de algo que fizeram e que estava escondido lá dentro. E aí, quando voltavam, começavam a se sentir terrivelmente com alucinações terríveis da perseguição da culpa. E aí eu lembro de novo de uma frase que eu conheci na faculdade, lá atrás, que eu não vou dizer quando, para ninguém saber minha idade. Cadeira, década de 90, quando a professora de psicopatologia falou conosco da culpa, né, quando a gente se sente muito culpado do adoecimento. Então, eu li uma frase, foi até um trabalho da faculdade, que dizia assim: saúde tem algo a ver com a verdade, a doença com a falsidade. A inocência nunca se torna louca, somente a culpa. E justamente alguns personagens do filme desencarnaram da culpa que sentiram ao rever coisas que fizeram. Aí a gente estava conversando, explicando sobre isso, como isso é interessante.
porque abriu um portal. E esse portal ele é muito perigoso se ele não for bem trabalhado com alguém que conheça isso. Porque senão você pode abrir uma brecha gigantesca para obsessões. Porque a culpa não é, atrai pensamentos mórbidos, pensamentos obsessivos e autodestrutivos. Então, de qualquer forma, não tem faltado as informações hábeis para bem identificar que a Joana fala, que a felicidade independe da aparência, das quinquilharias que nós armazenamos e do poder temporal, porque ele passa logo. Não dissemos agora, Joana, podemos viver até 100 anos. É um pingo na imortalidade. Então, dominados, que muitas vezes nos sentimos pelos tormentos íntimos de que poderíamos nos libertar, caso nós optássemos pela íntima transformação moral para melhor. Adiar o momento da conquista do reino dos céus, que se pode considerar como a harmonia interior, responsável pelo bem-estar e a real tranquilidade do coração. Muito bonito de ler, não é? Muito bonito, muito poético. Mas como fazemos para dominar os nossos tormentos íntimos? Como nos libertar desses tormentos? De novo, como Joana falou no início, através do autoconhecimento. E isso requer de nós um estudo profundo do si, um estudo profundo de nós mesmos, e que hoje a ciência da psicologia traz para todos nós uma porta muito importante para aqueles que não conseguem fazer sozinhos. E porque é muito difícil realmente nós nos olharmos e acharmos que nós somos tudo isso. É muito difícil porque a gente foge da verdade de nós mesmos, é claro. Então, o que acontece? Para trabalharmos essa transformação moral, que consequência tem isso? Vamos adiando a conquista do reino de Deus, que essa, sim, é a harmonia interior, que é responsável pelo nosso bem-estar e pela real tranquilidade do coração, que é o que a gente vê tantas pessoas sofrendo do coração, né? Com doenças cardíacas, com a doença das emoções, do fígado, dos rins. Quantos órgãos que são todos importantes, mas quantos órgãos pontuais que nos revelam os sentimentos, o fígado com a raiva, né? Então, existem órgãos que realmente retêm sentimentos negativos e adoecemos. E como consequência disso tudo, qual é a consequência? Vimos acumulando mazelas que nos tornam um fardo insuportável de ser conduzido. Que fardos são esses? Principalmente as doenças no corpo físico, que é a somatização das doenças da nossa alma, daquilo que pensamos, daquilo que vivemos, do nosso comportamento. E ela nos lembra que pensadores enobrecidos pelas ideias do amor, da ética, da paz, têm proclamado a necessidade de mudança, de comportamento, para que a existência tenha sentido psicológico sem a necessidade do sofrimento. Isso é fantástico porque muitas pessoas que não têm religião dizem que ter religião é sofrer. Ah, com Jesus é muito sofrimento. E o espírita, então? Não é? Ah, vocês fazem apologia ao sofrimento,
porque é o sofrimento que eleva. Eu não concordo com isso, porque eu não acho justo o sofrimento. Ué, mas a Joana está dizendo aqui o contrário. Ela diz que as ideias do amor, da ética, da paz, que esses pensadores enobrecidos trazem, eles proclamam a nossa necessidade de mudança de comportamento, não é? Para que a nossa existência tenha um sentido psicológico, sem a necessidade do sofrimento. Mas nós somos teimosos ainda. E as tendências e inclinações do passado, pelas quais Kardec diz que temos que domá-las. Domar as tendências e inclinações não é fácil. Não é assim. Por isso, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concede as reencarnações. Não está lá no último capítulo da Justiça, no Livro dos Espíritos? Por quê? Porque justamente Ele nos ama. E por nos amar, Ele nos dá sempre uma chance de melhorar. E com isso, a gente acaba atrasando a escola, né? Repetindo de ano, repetindo a matéria, mas cada vez ganhando um pontinho na evolução, porque ninguém retroage. Então a Joana diz que pairando, soberano sobre todos, Jesus conviveu com a humanidade, doando-se em holocausto de amor, a fim de que a dor desaparecesse da terra, cedendo lugar à alegria e à solidariedade. E assim mesmo, há quem combata espíritos nobres que temos a honra de termos ainda em nosso planeta, combatidos veementemente, combatidos de uma forma cruel, execrados, porque se doam, porque não são mais aqueles espíritos que dão a bolsa, que tem muito valor, que continuem dando, mas aquele que se doa por inteiro ao outro. As pessoas desvalidas nas calçadas, mergulhadas nas drogas terríveis. Esses estão sendo execrados publicamente, vilipendiados na moral, igual Jesus, porque os representantes do Cristo na Terra sofrerão o que sofreu Jesus, num sentido diferente, mas vocês entendem o que eu estou querendo me referir, é que seguir Jesus é para os fortes. Eu sempre digo isso, é para quem tem coragem, porque não é fácil. Quem conhece Teresa d'Ávila sabe disso quando ela diz a Jesus como era difícil segui-lo, porque os seus seguidores, Senhor, choram muito. Pois é. Então é muito difícil ela dizer que Jesus, por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Porque tem que ter coragem para ser amigo de Jesus. Porque para ser amigo de Jesus é segui-lo fielmente, se doando. Então Jesus, né, levou em holocausto, se doou de amor, para que ele trabalhasse que a dor desaparecesse da terra. Aí a Joana nos diz uma frase muito interessante. Para um pouco na corrida desenfreada do prazer e pensa no teu amanhã. Quantas vezes eu questiono pessoas que parece que o amanhã não existe, que não ficarão idosos, que não terão alguma doença, pensam
apenas no agora, no hoje, no que podem desfrutar das coisas materiais. E hoje, já mais velha, não é? Mais tempo de serviço, a gente pensa, meu Deus, como também já fui assim, como também já fomos, estamos deixando de ser um pouco mais agora, um pouquinho mais de experiência, né? De levar a lambada da vida. A gente vai, né, apertando, tendo um passo mais tranquilo, desenfreado, pensando no amanhã. Como será? O que eu estou plantando para o meu amanhã? Aqui mesmo, nem precisa esperar o desencarne. Vimos hoje pessoas, já numa vida de consequências da vida que levou. E por mais que pareça demorada a jornada física, ela transcorre com celeridade. Depois que passa, todos nós pensamos, nossa, como o ano passou rápido. Já estamos em janeiro, hoje é dia 5, amanhã é dia 6, dia de Reis. E aí, daqui a pouco, o Carnaval, a Páscoa, o Dia dos Namorados, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Criança, o dia disso, daquilo. Né? A Semana Santa, que aí vem a Páscoa. Daqui a pouco a gente olha e diz assim, meu Deus, já estamos no meio do ano, não fiz nada. Aí trata de correr, muitas vezes, para tentar recuperar o tempo perdido. Mesmo quando tentamos ignorar o fenômeno biológico da morte, ela se acerca de nós e quase de surpresa convoca aquele que passeia no corpo terrestre ao retorno. A consciência acolhe. Nós não sabemos quando será isso. A proposta de Joana é vivermos como se fosse o último dia, para que, quando retornarmos à consciência cósmica, não fiquemos desesperados, arrependidos, que deixamos tantas coisas para fazer. Quando se diz viver como se fosse o último dia, não é viver como no último dia, amanhã eu vou morrer, então eu vou aproveitar bastante. Não é nesse sentido. Essa colocação de vivermos o hoje como se fosse o último dia, no sentido de cada dia fazermos o que for melhor para que possamos, ao retornar, a qualquer momento, estarmos com a nossa bagagem totalmente pronta, sem medo. Que aí, né, vem medo desesperado da morte, que não existe, mas vem o medo. Ai, agora, porque aí começa a passar um monte de minhoquinha na cabeça, né? Pois é, perdi tempo com isso, com aquilo. Então, ela diz mais uma coisa, que possamos viver desse modo, de tal forma, que possamos olhar sempre para trás, sem constrangimento, sem vergonha dos atos ignóbeis praticados. O olhar para trás, Emmanuel também fala disso, não é para ficar apegado, é para olhar e ver que nós não queremos mais cair no buraco, que a gente agora quer seguir direitinho, olhar para trás no sentido de aprendizagem, daquilo que não devemos mais fazer. E ela diz mais, que o bem que possamos e devemos realizar, faze-o logo, o quanto antes. Não podemos mais perder tempo, porque o tempo passa muito rápido.
nunca nos arrependeremos pela mão estendida em auxílio do irmão caído nas erguemos a nossa mão, estendamos nossa mão, nosso braço e levemos, que possamos trazer esse irmão caído. Não vamos salvar o mundo, é claro, mas vamos dar alívio. Vamos trazer a esperança para aquele que está desvalido. Não é nem sempre aquele que está na calçada, não. O nosso amigo, o nosso vizinho, aquele que não fala com ninguém, aquele que nós não temos nenhum relacionamento. Nós procuremos a todo momento observar ao nosso lado aquele que precisa de nós. Ela diz que à medida que as sensações se transformam em emoções, os sentimentos enobrecidos assomam e passam a predominar, proporcionando a paz interior e a saúde interior. Aqui está a chave da saúde integral, a chave dessa paz interior. Transformar sensações em emoções, os sentimentos vão enobrecendo e passam a nos proporcionar essa paz. Aí a gente pensa que é fácil, por que será que é tão difícil? Eu me pergunto várias vezes, Senhor, eu falo mais com a Joana, eu falo Joaninha, porque eu sou abusada. Joaninha, como é que pode eu ainda, às vezes, tomar certas atitudes ou pensar certas coisas? Não sei por que você me chama para fazer tantas coisas e eu não me sinto capaz. Porque os nossos equipamentos físicos que se constituem, né, que constituem a nossa organização fisiológica, através da qual evolui em espírito, né, evoluímos em espírito, são os resultados das nossas construções morais e mentais, no que vai resultar cada qual ser o construtor do próprio destino. Então cai por terra, não é? Iraci, muito boa noite. Aí cai por terra essa coisa de que eu não tenho culpa de ter feito isso. Como construir o meu próprio destino? É Deus quem constrói, é Deus que quis assim, é Deus. Então eu me sinto fraco, fiz isso por causa do obsessor, porque aí a gente tem que botar a culpa em alguém. Hoje que inventaram essa palavra, acabou a responsabilidade, não é? É tudo culpa do outro. Encarnado e os desencarnados. Sempre a culpa de alguém, menos minha, porque eu bem que eu queria construir o meu destino, mas é muito difícil. Como vou construir meu próprio destino? Mas a Joana fala que os nossos equipamentos físicos, que nos constituem a organização fisiológica, é um instrumento de evolução do nosso espírito, que são resultados das nossas construções morais e mentais. Então, se a construção moral e mental é minha, como é que eu ponho a culpa no outro? O que o outro tem com isso, que eu penso isso, faço aquilo? O problema é meu, eu que tenho que assumir a minha responsabilidade do meu destino. Agora, se eu deixo, se eu permito que
interfiram no meu destino, aí é outro problema. Que existe uma frase que eu amei, de um filme que eu vi há 500 anos atrás, que o nome do filme era A Mão que Balança o Berço. Mas, na época, eu não me atinei. Um dia, lendo algo, alguém numa palestra, falando alguma coisa, disse, complementou a frase, que eu nem sabia que ela tinha complemento, quando falou: a mão que balança o berço é a mão que comanda o mundo. E aí eu entendi que quando a gente não balança o berço, alguém vai balançar para a gente. Aí a gente quer dizer assim, mas eu deixei, fui enganada, né? Eu fui enganado, eu não sabia. Então não fui eu que construí o meu destino, porque eu sou uma irresponsável de não tomar conta do meu berço. Certo? Faz sentido? Pode falar isso, faz sentido ou não. Se o nosso pensamento, né, está de acordo com, né, com o que a Joana está falando, com o que a doutrina nos fala. Depois ela diz para a gente não revidar o mal com o mal, porque vamos intoxicando a nossa maquinaria, a maquinaria que nós servimos, que nos serve, que é o nosso corpo físico, com os perigosos venenos interiores. Ela está falando aqui que os venenos são exteriores. Se são interiores, de que são o veneno? Meu ou seu? Se tu, aquele que perdoa, que ajuda, que compreende. Aí o outro diz, muita coisa numa frase só, né? Não, eu tenho que perdoar, ajudar e compreender, aí é muita coisa. Porque quem perdoa, ajuda. Quem perdoa, ajuda. Quem perdoa, compreende. Simples assim. O que não é simples é perdoar. Aí já é realmente o que ela fala no início da proposta da lição, proposta da vida. É a proposta que a vida tem para nós. Quando ela fala também que não faltam no mundo o cinismo e a provocação, a zombaria e as perseguições gratuitas, em razão do nosso estágio moral e do estágio moral do planeta, que é inferior. Porque os seus habitantes, nós que habitamos aqui, por enquanto ainda somos muito atrasados. Segundo Joana, e eu concordo com ela, porque realmente, se nós estamos nesse planeta, porque de adiantamento a gente tem quase nada. E olha que a gente já se acha muito bonzinho. A gente já se acha o máximo, porque está lá na cozinha do centro, cortando legume, distribuindo cesta, indo às ruas levar a marmita dos nossos irmãos em situação de rua. Nossa, nós já nos achamos o máximo. Mas os espíritos superiores não acham isso muito, não. Eles dizem assim, isso mesmo, minha filha, vamos trabalhar, vamos lá, é isso, está indo, está no caminho, mas vamos continuar. Porque em plenitude, no terceiro livro de Joana de Ângeles, primeiro é Jesus e a Atualidade, vem o Homem Integral e terceiro vem Plenitude. Em Plenitude, a Joana fala sobre o sofrimento. E dentro disso tudo, ela explica tranquilamente como começa o primeiro ato de generosidade. Começa-se com o pão, algo que você doe, dê a alguém. Depois isso pode ir aumentando até chegar ao ápice, que é o
que é a autodoação, que é doar-se. Exemplos hoje que nós temos, para mim, um dos mais poderosos e fortes, é o do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Ele já chegou no ápice. Ele se doa. Então, e outros que a gente não conhece, mas os que a gente conheceu já desencarnaram, como uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, e outros, muitos mais. Que bom para nós, um Eurípides Barçanufo. Agora aqui, e um espírito que não é espírita, será que não? Mas é um espírito iluminado, um espírito de Deus. É um espírito que segue as pegadas do Cristo. E então, é o que ela diz, do pão até a autodoação. A maioria de nós ainda está nessa fase de doar. Ai, tem a campanha do agasalho, que está no Evangelho, não é? São impulsos generosos que ainda nos mobilizam. Que bom! Estamos desenvolvendo a generosidade para um dia chegarmos a sermos bons. Mas não como Deus, porque Jesus também chama a atenção lá, né, da pessoa que diz: Senhor, tu que és bom e verás, Jesus. Epa! Por que me chamas bom? Bom, só Deus. Então, quando a gente fala, aí eu lembro dos espíritos falando com Kardec. Vocês que se virem aí da forma que falam. Não é? Isso é uma questão de português aí, ou da língua, né, que se usa. Então a gente chama bom porque, nossa, a gente vê tão poucos, ou tão espalhados, que quando a gente vê alguém, como o Padre Júlio, como outros mais, a gente chama de bom. Aquela senhorinha anônima na casa espírita, que está ali todos os dias ajudando, e costura, e trabalha, e faz a sopa, está sempre... Ela já está numa faixa, né, numa fase de uma doação mais profunda. Né? Então, quantos já estão aí, graças a Deus, nessa fase? Então, precisamos disso. E não nos importarmos com as perseguições, porque Jesus é o nosso exemplo. Foi perseguido, foi maltratado, fizeram fake news de Jesus, não é? Informações erradas. E ele não desistiu. Então, hoje, nós que temos aí até a tal de inteligência artificial, que é capaz de fazer coisas do arco da velha, temos que nos preparar. Temos que pensar sobre isso. Como não nos deixarmos contaminar por nada disso. E continuarmos o trabalho no bem. Então, ela diz que devemos nos elevar moralmente a patamares espirituais mais elevados. E estaremos contribuindo de maneira segura em favor de uma sociedade melhor e mais feliz. Está aqui, isso já é mais simples, um pouco nesse sentido. Quando a gente já sente um pouco mais, não é, moralmente, já desejamos o bem, já estamos dentro de algo, de uma espiritualidade, onde a gente já entende um pouco mais tudo isso, nós vamos sim contribuir para uma sociedade melhor e mais feliz, quando abandonarmos o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. Esses são fatores terríveis que acabam com uma casa espírita. Eu chamo isso de tragédia dentro de uma casa, quando não há o acolhimento de uns aos outros, quando não se perdoa o irmão ou a irmã, quando levamos tudo a ferro e fogo, tem que ser do nosso jeito, não há diálogo. Então a Joana fala que mesmo que nos sentamos sitiados pelas aflições internas, resultado de fatores infelizes da nossa conduta no passado, para a gente não desistir da luta.
não ficarmos presos. Então, ela diz para a gente não desistir, buscando o concurso de quê? Da oração. A oração, esse bálsamo que nos vincula ao pensamento divino, que nos renovará, que contribuirá com as forças necessárias à superação daquela circunstância. Eu vou até confessar uma coisa que às vezes eu fico um pouco assim, eu não sei se vocês também às vezes sentem isso, em certas situações, uma pessoa amiga, alguém não tão amigo, mas ali sentindo aquela necessidade, está passando por um problema, aí a gente assim, não sabe o que fazer, e às vezes é uma coisa que a gente não sabe o que dizer naquele momento. Aí às vezes a gente pensa assim, meu irmão, busca na oração, procura levar seu pensamento a Deus. A pessoa te olha assim, aí eu tenho vontade de sumir, porque já aconteceu várias vezes. A pessoa me olha assim com uma cara. Que oração? Porque parece que Deus vai me ouvir. Se ele me ouvisse, não acontecia isso. Eu não estava passando por isso. Aí a gente fica sem graça, porque quando a Joana diz que buscar o concurso da oração, nós nos vamos vincular a Deus, então essa pessoa não acredita realmente em Deus, não acredita que nós temos esse instrumento maravilhoso que é a oração. E a oração, eu vou dizer, como é que eu faço? Eu não fico decorando oração, Pai Nosso que estás no céu, que eu acho, aliás, lindíssima, Ave Maria, que eu adoro, eu já fui católica, mas eu gosto de lembrar dessas orações. Mas eu não oro assim, não, eu converso com Deus, sim, na maior careta de pau. Me ajoelho lá, fico ali orando, conversando com Deus da minha aflição, daquilo que eu estou sentindo, de como, Senhor, eu posso ter a resposta disso, que eu estou precisando tanto, o Senhor é que sabe, eu sei disso, e bato o maior papo com Deus. É assim que eu faço, porque eu acho que fica mais sincero, eu estou falando do meu coração e não decorando apenas palavras. Agora, é claro que se ser uma pessoa, né? Se a gente chega a esse ponto de Pai Nosso, que estás nos céus, santificado, também tem um valor imenso de quem consegue orar desta forma. Não adianta orar. Quando eu era católica, eu vou contar aqui um pecado. A gente tinha que confessar, né? Aí a gente ia lá, padre, tem uma precezinha antes, né? E dizer porque eu pequei, aí, padre, eu menti para minha mãe, eu fiz isso. Então você vai rezar, 10 Pai Nosso, não sei quantas Ave Marias, o credo. Aí lá ia eu com meu véuzinho, pegava lá meu terço, que eu amo terço, gosto muito, e oro o terço quando eu estou com muita aflição, mas não mais como eu fazia. Dentro da igreja, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, você, né? Bota a bolinha. Pai Nosso que está no céu, santificado. Gente, para que pede para a gente se penitenciar fazendo isso? Mentira minha, eu queria acabar logo com aquela tortura de ficar ali repetindo aquelas palavras que na época eu era muito criança. E eu não tinha noção da força da oração, porque também o padre não dizia. Se você orar com fé, minha filha, cada continha dessa, se você orar com fé, você vai... Entendeu? Não tinha isso. Então, vai lá orar. Era castigo. Já pensou em criança, jovenzinha ainda, com 11, 12 anos, castigada orando no terço? Gente, isso é um pecado. Mas então, tudo bem, isso passou. Fica agora mais como uma coisa engraçada, que nós hoje entendemos até o que é orar um terço. Não é para qualquer um. Então, a Joana, para nós ensinarmos, ela diz o seguinte, que em qualquer situação, busquemos
Jesus. Fala-lhe com a linguagem aí do coração. E ele, que a todos nos ama, virá em nosso socorro, contribuindo para a nossa iluminação. Existe um velho adágio popular que diz: a vida impõe, mas Deus dispõe. A divina a divina disposição está declarada nas variadas formas de realizações que se nos apresentam durante a caminhada evolutiva, claro. O erro de hoje se transforma em acerto amanhã. E as experiências amargas de difícil assimilação, com o tempo, se fazem instrumentos de equilíbrio e manuais de como conviver com a nossa própria consciência, sem as amarguras que se transformam em culpa, ressurgindo em novas reencarnações como necessidade de resgates dolorosos. Ninguém consegue alcançar o pódio em forma de glória sem a transpiração abundante, as noites indormidas, os esforços gigantescos. Cada passo dado na direção do amanhã é vitória segura sobre as circunstâncias infelizes. A nossa vitória depende da perseverança nos objetivos que abraçamos e que nos exigem sacrifício e abnegação. O paraíso é construído nos solos modificados e produtores de felicidade, graças ao esforço e o empenho de cada um de nós. Não esperes êxitos gratuitos, porque não existe. Não tem jeitinho. Esforcemo-nos para sermos cada vez melhores, alcançando as paisagens cintilantes da verdade. E assim, ao encerrarmos essa lição tão linda de Joana de Ângeles, pensemos na proposta de nossas vidas, na proposta da vida que temos aí para viver. Encerrando essa página de hoje, lembrando não só de agradecer, mas de pedir a Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, que cubra o nosso planeta Terra de paz e harmonia, que cessem as guerras, Senhor. Ampara-nos, fortifica a nossa fé e proteja-nos agora e sempre. Muito obrigada a todos. Um feliz ano novo. Que possamos enfrentar todos os desafios que estarão aí sendo propostos pela vida. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.